tarde. Estamos aqui hoje mais uma vez no Educação de Classe, lembrando a todos que nós teremos um encontro de funcionários administrativos lá no Rio, juntando funcionários do estado inteiro ligados a todos os CEPs, dia 28, 29 e 30 do finalzinho desse mês. Quem ainda não se inscreveu, procurar o CEP até na sexta-feira, nós ainda poderemos estar fazendo algumas inscrições. E gostaria de lembrar também que no dia 2 de dezembro está marcada a nossa plenária de educação infantil. Um recado especial a esse segmento. Está chegando na escola o memorando de férias, em todas as escolas e centros de educação infantil. Gente, ninguém assina nada em branco, tá? Esse memorando de férias tem que ter data. Se tiver sem data, você vai colocar lá do dia 2 ao dia 31 de janeiro. Você só vai devolver assinado se tiver data. Se não tem data, não é para assinar. E mais um detalhe, uma curiosidade. Estão mandando uma cópia de estatuto, querendo que as pessoas tomem ciência. A gente toma ciência em documento que é endereçado a gente. Então, quando é um ofício, um memorando que está endereçado a você, é óbvio que você vai tomar ciência. Agora, uma cópia de memorando não precisa, porque cada um tem o seu. Quem não tem, tem uma cópia disponível no blog do CEP, ou, se você quiser pegar lá, impresso, no próprio CEP, o INPAS também distribui à vontade, então não é necessário que ninguém fique assinando cópia de estatuto, parte do estatuto, porque os artigos que interessam eles também não querem divulgar. Nós vamos estar fazendo um documentário sobre as férias, para estar sendo divulgado a partir de hoje no Facebook, e nós vamos deixar o programa de hoje com o nosso assunto que nós já havíamos combinado na semana passada, que é sobre o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. E o nosso convidado de hoje é o professor Fábio Araújo de Souza, doutorando em Educação na USP e que é CRIA aqui do município. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Rose. Boa tarde, telespectadores. Eu gostaria de agradecer a participação aqui e parabenizar também o sindicato, a unidade CEP Petrópolis, pela iniciativa de ter um programa de televisão em que se possa discutir temas relevantes para os profissionais da educação do município. Obrigada, Fábio. Nós vamos começar perguntando ao Fábio quais são os recursos que o município recebe para estar gerindo a educação. É uma dúvida que todo mundo tem. Olha, inicialmente é importante ressaltar, Rose, que a Constituição brasileira, no seu artigo 212, ela prevê que 25% dos impostos sejam aplicados em educação, né? Ou seja, isso representou em 2013 mais de 200 milhões de reais para ser aplicado em manutenção e desenvolvimento de ensino. Por que a gente classifica manutenção e desenvolvimento de ensino e não educação? Porque a rubrica manutenção e desenvolvimento do ensino, ela está classificada na nossa LDB, né, a Lei 9.394 de 96, nos seus artigos 70 e 71. Ou seja, a fiscalização da aplicabilidade desse recurso fica defendida nesses artigos. Ou seja, então eu posso saber no que o executivo pode ou não gastar esses recursos, tá? Ou seja, 25% dos impostos devem ir, 25% no mínimo. Mínimo, né? Uma outra coisa que eu quero deixar claro para os telespectadores, para os profissionais da educação, para a sociedade civil. Em 1998, o então prefeito Leandro Sampaio encaminhou um projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal, diminuindo o percentual de 35% para 25%. Que era de 35% para 25%. Isso resultou na perda de milhões, e eu sugiro, eu mensuro até bilhões de reais para o município desde então, de 98 até 2014. Ou seja, isso classifica qual é o nível de investimento que a pessoa quer fazer, qual é a importância que o prefeito e que o município dão à educação. Agora é importante salientar que eram vereadores à época o atual prefeito e o ex-prefeito. Um era secretário, se eu não me engano. Isso, um era secretário da mesa diretora. Ou seja, os dois votaram a favor, tá? Ou seja, então não adianta jogar a culpa para o outro, porque os dois também tiveram culpa direta nisso. É uma opção que eles fizeram de não investir prioritariamente em educação, né? Municípios que já avançaram muito mais e que têm
recursos, estão colhendo os frutos desse investimento, é porque fizeram isso, né? Fizeram a opção pela educação como prioridade. Não é o caso da nossa cidade, que investe o mínimo constitucional. É sempre bom salientar, nós que tratamos do assunto do financiamento da educação, Rose, que dinheiro para a educação nunca é demais, quando bem gasto, tá? Porque também não nos interessa ter milhões e milhões de reais se você aplica indevidamente. É o que vem acontecendo com o município de Petrópolis, vem aplicando indevidamente. O Tribunal de Contas é um órgão, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro é um órgão auxiliar à Câmara de Vereadores. Portanto, essa aplicação indevida deveria ser fiscalizada pela Câmara Municipal, sobretudo pela Comissão Permanente de Educação da Câmara, composta pelo vereador Tiago Damasceno, Gilda Beatriz e o Luizinho Sorriso, atualmente é o que consta no site. Isso. Tá? Porque aí é um conflito, né, se é ele ou o Jorginho Banerjee. Mas, enfim, esses 3 vereadores, eles têm a função precípua de fiscalizar o Poder Executivo, sobretudo na aplicação dos seus recursos. Tem feito mal. Por quê? Esse debate sobre a aplicação, sobretudo do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, deve ser realizado pela Câmara Municipal em conjunto com a sociedade civil, com os órgãos fiscalizadores, e aí eu estou falando do Tribunal de Contas, Ministério Público, sindicato da categoria. Conselhos também, né? Os conselhos, ou seja, o máximo de pessoas da sociedade civil. Agora, é importante salientar também que a discussão acerca da aplicação dos recursos públicos em educação sempre foi, não é só aqui no município, algo muito complicado de se entender, sobretudo, né? Um fator que complica mais ainda isso é a transparência. Eles chamam de transparência, não gosto do termo, né? Porque transparente a gente não vê. Mas, enfim, é por isso que eles chamam de transparência. Mas enfim, essa que eles classificam como transparência, né? Nós não encontramos, ou seja, se eu quero algum dado sobre educação municipal, eu tenho que recorrer IBGE, CIOP, INEP. Eles estão dificultando cada vez mais o acesso à informação. Na maioria dos municípios está sendo facilitado. No governo federal você entra no site, se inscreve, pede a informação e recebe. Eu recebo mensalmente, não só mensalmente, quase que semanalmente, os recursos que o município recebe, porque eu me cadastrei no site da CGU. Agora, conseguir um dado aqui do município é uma dificuldade muito grande. Até os conselhos municipais têm tido dificuldade em receber informação. É uma coisa que precisa ser modificada. Agora, Fábio, você está falando aí sobre os recursos. Amanhã, lembrei desse assunto que é muito interessante, só para convidar todo mundo, amanhã tem audiência pública do orçamento. Tá? Então, é preciso que todo mundo esteja participando dessa audiência. 18h30 ou 19 horas, Câmara Municipal. A gente precisa estar também vendo agora, na construção do orçamento, o que está destinado à educação, quais são as emendas que os vereadores formularam em relação à educação, para a gente poder estar acompanhando isso. Isso é importante também, né? Olha, Rose, isso é fundamentalmente importante, sobretudo porque a construção da LDO, né, da LOA, né, a construção do PPA, o Plano Plurianual, né, a sociedade civil tem que participar disso, porque é ali que fica clara a previsão orçamentária para os 4 anos de gestão do governo, né, eleito. Senão nunca vai ter dinheiro, né? Senão não tem dinheiro e senão as políticas pelas quais os órgãos da categoria lutam não são efetivadas porque não contam com recursos. Quer ver um exemplo? O plano de cargo, carreira e salários, ou seja, através do quadro de detalhamento de despesa, da lei de diretriz orçamentária e da a lei orçamentária anual e do quadro de detalhamento de despesa, é possível notar se o governo vai ou não aplicar o recurso para contemplar plenamente os profissionais da educação. Se ele pretende atender ou não. E não utilizar isso de maneira politiqueira como tem sido feito, enquadrando meia dúzia, depois mais meia dúzia, depois mais meia dúzia, porque isso é um jogo político com um instrumento
público, com Como se estivesse fazendo um favor. Com uma política de governo que deveria ser respeitada, sobretudo porque há orçamento para isso. Eu, num estudo um pouco recente, fiz um levantamento e, obviamente, fica comprometido sua fidedignidade, até por conta dos dados que nos são cedidos, ou que eu tenho possibilidade de tê-los. O município diz que aplicou, ano passado, mais de 90 e poucos milhões de reais com a valorização dos profissionais do magistério, tá? Professor, diretor, orientador, não estou falando de profissionais de educação, tá? Profissionais de educação, auxiliar de serviços gerais, merendeira, secretaria, todos, tá? Agora, profissional do magistério são professores, orientadores, supervisores, diretor, vice-diretor. O município disse que gastou 90 e tantos milhões com isso. Pois bem, se você faz uma conta alta, pega o número de profissionais do magistério, deve dar aí algo em torno de 5, 6 mil funcionários, e multiplica por um salário médio que eles recebem. Eu fiz esse cálculo no estudo, quem quiser depois eu disponibilizo. Você tem um gasto máximo de 30 milhões de reais. Os números diferem muito, né? Ou seja, mais de 60 milhões de reais não tem justificativa. E aí, óbvio que isso, formalizado, vou formalizar e apresentar ao Ministério Público Estadual para que possa auditar a folha de pagamento dos profissionais da Secretaria de Educação para ver para onde está indo esse recurso todo. Né? Inclusive, Fábio, o que deu nó na nossa negociação e que levou o governo a fugir da mesa foi justamente essa questão, né? Que nós solicitamos uma auditoria na folha de pagamento que deveria ter sido feita em agosto. Aí acabou a negociação, né? Quando falam que tem que auditar os números, que tem que provar onde está gastando, o governo acabou correndo da negociação. Nós vamos para um breve intervalo e na volta nós vamos continuar conversando com o Fábio sobre esse assunto, que é um assunto rico, denso, mas que todo mundo precisa entender muito bem.